Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui, começando bem simples, a gente vai complexificando um pouquinho depois, tá bom? Então, o primeiro é bem simples, né? Então, é a partir das equações, determinar a aceleração e a velocidade inicial do móvel, ou dos móveis, né, que estão aqui. Então, só para lembrar, né? é, Só para lembrar, a nossa equação ela é do tipo V igual a V0 mais AT, ok? Só ajustar aqui. V igual a V0 mais AT. Então, o primeiro exercício é identificar quem que é V0 e quem que é A, por semelhança, né? Então, vem aqui no primeiro, o V0 no primeiro vai ser o cara que está sozinho aqui, tudo bem? Sem variável, então é 5 metros por segundo. E a aceleração é aquele número que está acompanhando o t. Tá? Então, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado positivo por conta do positivo aqui. Tá? Deixa eu só adicionar um marca-texto aqui só para ficar mais fácil. Pronto. Tá bom? Então, o raciocínio segue. Então, para a segunda linha aqui, V igual a menos 3 mais 8, V0 aqui, né? Então, V0 menos 3 metros por segundo. Aceleração mais 8 metros por segundo ao quadrado. No terceiro, V0, 2 metros por segundo. E a aceleração, né? Olhando aqui, ó, tem que tomar cuidado agora, porque tem um menos ali. Então é menos 3t. Opa, t não. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. No próximo, V0 igual a menos 4 metros por segundo. A aceleração menos 9 metros por segundo ao quadrado. Né? Aqui eu tenho a equação incompleta. Né? Então, é o primeiro exemplo que a gente fez lá. O V0 vai valer quanto? V0 é 0. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. V0 é 0. E a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então é um exercício simples de só você fazer por semelhança, você resolve facinho. Vamos para o segundo. Isso aqui está no livro. É um exercício resolvido. Tá? Então, vamos lá. Um ponto material está em MUV, com aceleração escalar igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, guarda esse cara aqui. Sua velocidade escalar varia varia no tempo segundo os dados da tabela abaixo. Então, tem a tabelinha aqui com os dadinhos, né? Determine a velocidade escalar inicial do móvel, em que intervalos de tempo o movimento é acelerado, em que intervalos de tempo o movimento é retardado, e em que intervalos de tempo o movimento é progressivo e em que intervalos de tempo o movimento é retrógrado. Então é uma análise da tabela a partir da aceleração que ele deu aqui, que vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a velocidade escalar inicial. Né? Então quando eu falo de velocidade escalar inicial, aqui eu estou perguntando o V0. O que é o V0? Né? Qual que é a definição do V0? É a velocidade quando o tempo
vale zero. Então a velocidade, por isso que ele tem um índice zero aqui, ó. Eu quero a velocidade inicial, ok? Então o V0, se eu olhar aqui, ó, tempo igual a zero está aqui, tá? Então o V0 vai valer mais 6 metros por segundo. Vamos para o B. Em que intervalos de tempo o movimento é acelerado e em que intervalos ele é retardado? Então vamos lá, para a gente descobrir se ele é acelerado ou retardado, a gente tem que olhar para os sinais da velocidade e da aceleração. Tá? Então eu já sei que a aceleração é negativa. Ele me deu lá no enunciado, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos olhar agora, para ele ser acelerado, a velocidade tem que ser negativa também, né? Então a velocidade negativa, ok? Então vamos olhar para o intervalo de tempo aqui, ó. Então ele começa positivo, certo? Então ele está reduzindo a velocidade, era mais 6, depois ficou 4, depois 2, 0. A partir do zero, o que aconteceu com ele? Ele começa a ficar mais negativo, ele inverteu o sentido. Então ele estava vindo aqui ele estava vindo a favor do referencial aqui, de T0 até T2, desculpa, de T0 até T3, aí aqui ele parou e começa a voltar. Então o movimento é acelerado se eu tenho as duas grandezas, aceleração e velocidade, com o mesmo sinal, e elas vão ter o mesmo sinal a partir de onde? A partir daqui, ó. Tudo bem? A partir daqui, a aceleração começa a ficar negativa. Ok? Então, esse movimento ele é acelerado do t, do intervalo de tempo t igual a 3 segundos, até até o tempo t igual a 5 segundos. Ok? Você pode chamar de T3 e T5, não tem problema. Tá? Então, esse é o intervalo no qual o movimento é acelerado. O movimento retardado, o raciocínio é o mesmo, né? Então, eu tenho aceleração negativa, só que a velocidade agora, se eu quero um movimento retardado, ela tem que ser o quê? Positiva. Porque o movimento retardado, os sinais de aceleração e velocidade são diferentes, né? E aí eu tenho aceleração negativa por todo o trecho, mas velocidade positiva de 0 até 3 segundos. Então aqui ele é de T0 até T3, 3 segundos. Então aqui eu tenho um movimento acelerado. E aqui eu tenho um movimento retardado. O item C. Em que intervalos de tempo o movimento é progressivo? Em que intervalos ele é retrógrado? Progressivo e retrógrado é só olhar para o sinal da velocidade. Então ele vai ser progressivo. Opa. Ele vai ser progressivo se a velocidade for maior que zero. E ele vai ser retrógrado se a velocidade for menor que zero. Então, onde que ele vai ser progressivo? Ele é progressivo quando ele está no t igual a zero até o t igual a 3 segundos. Aqui ele é progressivo, velocidade positiva. Ok? A partir do 3 ele começa a ficar negativo. E aí ele fica retrógrado. Então, do T3 igual a 3 segundos até o T5, 5 segundos. Né? A verdade aqui, se você quiser colocar T menor que 3, pode ser também. Tá? Fica mais preciso, na verdade.
porque daí você tira o 3 do intervalo, que o 3, a velocidade é 0, tá? Isso vale aqui também, tá bom? Então, se quiser deixar mais preciso, acho que é mais correto, na verdade, tá? Colocar aqui o t menor que 3 e aqui o t maior que 3. Mesma coisa aqui, ó, tá? T maior que 3, porque daí você exclui a velocidade igual a 0, é mais correto. E aqui t menor que 3, tá bom? Próximo exemplo. Vai lá, ó. É dada a função horária da velocidade v igual a 12 menos 2t, qual t é medida em segundos e v em metros por segundo. Primeiro, determine a velocidade escalar inicial e a aceleração. Então, velocidade escalar inicial, ele está pedindo o quê? Ele quer v0. Então, no item A, ele quer v0 e ele quer a aceleração. Lembra como que a gente fez lá no primeiro exemplo? Só vir na equação e aí você vem por semelhança, né? Lembrando que essa equação é do tipo v igual a v0 mais at, né? Então eu tenho que o v0 é o cara que está sozinho, né? Não está acompanhado do t, e o a é o cara que está acompanhado do t. Tá bom? Então fica o v0 vale 12. 12 o quê? Metros por segundo, né? Que ele fala aqui, ó. E o a vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tá feito. Esse é o item A. O B. Verifique se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes t igual a 2 e no instante t igual a 8. Então, como que eu faço para saber se ele é acelerado ou retardado? Lembram? Então, eu tenho que verificar o sinal da velocidade em relação ao sinal da aceleração. O sinal da aceleração, aqui eu já sei, ó. Ele é menos 2, então ela é negativa, menor que zero. Agora eu tenho que achar o sinal da velocidade. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Para t igual a 2 segundos. Para t igual a 2 segundos, como que eu acho o valor dessa velocidade? Só jogar na equação. Então fica v igual a 12 menos 2 vezes 2. Tá? Então v vai ser 12 menos 4, v vai ser 8 metros por segundo. Então, ó, para esse momento, né, t igual a 2, a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, eu estou no movimento que é retardado. Tá? Eu vou fazer o mesmo raciocínio agora para o t igual a 8. Tá? Então, para o t igual a 8, vou fazer aqui em cima, tá? Então, estou seguindo aqui, ó. Então, eu quero achar a velocidade e comparar com a aceleração, que é negativa. Isso para t igual a 8 segundos. Tá? Então, vai lá. V igual a V0, que é 12, menos 2 vezes 8. Então, V vai ser 12 menos 16. O V vai ser menos 4 metros por segundo. Olha que beleza. Então, essa velocidade deu negativa. Se ela deu negativa, esse movimento é um movimento acelerado. Por que é acelerado mesmo? Porque na hora que eu comparo o sinal da velocidade com o sinal da aceleração, eles têm sinais iguais. Tá bom? Item C. Então vamos para o C. Verifique se a mudança de sentido do movimento no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos. Se houver, determine em que instante. Vamos lá. Ó. Olhando para o item B, a gente responde parte do item C. Né?
Por que que a gente responde parte do item C? Porque, ó, se no t igual a 2 segundos, a velocidade dele era 8 metros por segundo, ou seja, era positiva, e no t igual a 8 segundos, a velocidade dele passou a ser negativa, para ele sair do positivo e virar negativo, ele tem que passar pelo zero, certo? Então, se ele passa pelo zero, é porque há mudança de sentido no movimento, ok? Então, ele vai inverter o movimento necessariamente. Agora, a pergunta é, em que momento que ele inverte o movimento? Né? Então, agora eu quero, quando eu pergunto o momento, instante, eu estou perguntando do tempo, né? E aí eu tenho que lembrar que quando ele inverte o movimento, a velocidade dele vale quanto? Vale zero, ok? Então, se eu sei que a velocidade dele no momento da inversão, então vou colocar aqui, ó, na inversão, isso aqui é o que é válido, tá? Então a velocidade é nula. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa velocidade aqui, pegar essa velocidade e jogar onde? Jogar nessa equaçãozinha aqui, ó, né? Na verdade, vou colocar de novo aqui. Vou jogar nessa equaçãozinha aqui, melhor, tá? Porque aqui tem o 8, você pode confundir, besteira. Então vou jogar nessa equaçãozinha aqui, tá? Então vai ficar, ó, 0 igual a 12 menos 2t, certo? Resolve. Então fica 2t igual a 12, t igual a 12 por 2, t igual a 6 segundos. Então o instante da inversão do movimento é 6 segundos. Ok? Então aqui está a resposta do item C. Bom, agora vai ficar alguns exercícios para você, né? Eu vou deixar uma orientaçãozinha para você saber quais você tem que fazer. E aí a gente tira dúvidas durante os nossos encontros presenciais à distância, ok? Então, bons estudos para vocês aí, gente.